Olá minha gente, sejam bem-vindos e bem-vindas de volta. Nesses próximos vídeos nós vamos falar sobre a regressão linear multivariada, que é um caso mais geral da regressão linear simples que nós vimos nas últimas aulas. Então, vocês devem lembrar, né, na regressão linear simples nós temos uma entrada a partir da qual a gente quer prever uma saída que é numérica. Na regressão linear multivariada, como o próprio nome já diz, nós temos múltiplas entradas. Certo? E a gente tem basicamente duas situações onde a gente tem múltiplas entradas. A gente tem uma situação onde a gente tem uma entrada e a partir dessa uma entrada a gente deriva novas entradas que também recebem os nomes de atributos. E a gente tem uma situação onde de fato a gente tem múltiplas entradas e a partir das quais a gente pode ainda derivar novas entradas ou novos atributos, certo? Nessa aula aqui eu vou sempre diferenciar entre entrada e atributo, mas a partir das próximas aulas eu vou usar esses dois termos de forma intercalada, certo? Então vamos lá. Bom, aqui eu tenho um plot, né, que tem a relação entre x e y, um scatter plot. E aí, como vocês podem perceber, a relação entre x e y, ela não parece ser linear, né? Ela parece ser basicamente uma função, nesse caso aqui, né, parece ser uma função não linear. Então, nesse caso aqui, se a gente usar o modelo que a gente viu nas últimas aulas, esse modelo não vai se ajustar bem aos dados e vai cometer, por causa disso, muitos erros. Certo? Como é que a gente resolve isso? Bom, o que a gente tem até então é o nosso modelo linear, né? Que a gente sabe que não vai resolver o problema. Porque, essencialmente, esse modelo vai tentar ajustar uma linha aos dados e essa linha é uma aproximação ruim da função ideal, que é a curva aqui em azul, certo? Essa curva em azul foi gerada a partir de um polinômio. Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, a gente pode criar então novas entradas, né, que também recebem o nome de atributo. Atributo, na verdade, é uma palavra que significa um novo dado que é derivado a partir das entradas. As entradas, normalmente, é como os dados vêm para a gente, são os dados crus. E a partir desses dados crus, a gente pode derivar novos dados que a gente normalmente chama de atributos, tá? E aí, o que a gente faz aqui é o seguinte, a gente pega esse x e eleva ao quadrado. E aí eu coloco um novo coeficiente, um novo parâmetro para esse meu novo atributo. E aí eu posso criar mais um aqui, né? Elevar ao cubo e assim por diante, certo? Aqui no final é o grau desse polinômio. Então isso aqui é essencialmente a equação de um polinômio, né? E nesse caso aqui, esses parâmetros aqui vão controlar a forma desse polinômio. Quanto maior o grau, mais flexível vai ser esse polinômio aí, tá? Então, então aqui a gente não tem nada, né, multiplicando w0. W0 aqui é o intercept, é onde essa função vai cortar o eixo y, mas por conveniência a gente cria um atributo x0 aqui que a gente chama de atributo dummy, que tem sempre o valor 1, certo? Então, a gente tem o primeiro atributo, é esse x0, né, que é constante, é sempre 1, certo? Depois a gente tem o atributo x, que é o atributo original, né, que é a entrada original, na verdade, que vem nos nossos dados, e todos os outros atributos são atributos derivados a partir de x, basicamente elevando x a algum grau. Tá? Isso vai gerar um polinômio, então, que a gente pode aproximar, a gente pode usar para aproximar uma função como essa aqui, por exemplo. Bom, na prática, a gente recebe os dados assim, uma entrada e uma saída, e o que a gente faz, a gente cria novas colunas, onde cada coluna vai ser o x elevado à potência desejada. Né? Como nesse caso aqui. Então, a gente tem o x original, a gente tem uma coluna aqui onde a gente eleva o x original ao quadrado, uma coluna onde a gente eleva o x original ao cubo e assim por diante até o grau desejado. E aqui a gente reserva a última coluna sempre para a variável alvo, a variável que a gente quer prever. Bom, de forma geral, a gente pode representar essas transformações que a gente faz na variável, na entrada original por meio de funções. Então, por exemplo, pegar a variável original e elevar ela a 1, eu posso chamar isso de função H1, que é a função identidade. Pegar a variável original e elevar ela ao quadrado, eu posso chamar de função H2, né? E assim por diante. Isso também nos dá mais liberdade para o tipo de transformação não linear que a gente vai fazer nessa função. A gente pode usar um seno, um cosseno, um log, ou a gente pode usar qualquer tipo de função não linear ou linear. Qualquer tipo de transformação. Isso dá mais liberdade para o tipo de modelo que a gente pode ter no final. Certo? Essas funções na literatura são chamadas de funções base, ou basis function, do inglês, certo? E aí uma coisa que você pode se perguntar, claro, professor, mas esse modelo ele ainda pode ser chamado de regressão linear, já que um modelo como esse vai gerar
uma curva, ou então, de forma geral, um modelo não linear? A resposta é sim, a gente pode continuar vendo esse modelo como um modelo linear, porque o modelo ele é linear, ele continua sendo linear nos parâmetros, né? Nos atributos é que a gente está introduzindo não linearidades, mas nos parâmetros o modelo continua sendo linear e por isso a gente vê esses modelos todos como modelos lineares, certo? Bom, a gente pode ver esse somatório aqui de forma mais compacta por meio de um somatório como esse, né, onde a gente começa de zero e vai somando isso até o final, até P no caso. Como a gente começa em zero, isso quer dizer que a gente tem P mais um atributos, tá? Bom, essa foi a regressão linear multivariada para uma entrada. Vamos ver agora a regressão linear multivariada para múltiplas entradas. E vamos assumir a seguinte situação, né, o seguinte exemplo retirado de um dos nossos livros texto. Então você tem dados que correlacionam investimento em propaganda com vendas. Então eu tenho 3 tipos de mídia que eu posso investir em propaganda: TV, rádio, jornal, e tenho aí as vendas que estão eventualmente correlacionadas com esse investimento que foi feito. Tá? Então nesse gráfico aqui a gente tem 3 regressões lineares, né? Uma para cada tipo de mídia, onde no eixo X você tem o investimento em propaganda em milhares de dólares. Então aqui, por exemplo, eu tenho 50 mil dólares, né? E aqui a quantidade de vendas que foram realizadas também em milhares, aqui 5 mil, 10 mil e assim por diante. Então cada pontinho desse aí, né, correlaciona, né, ou relaciona, né, o investimento em propaganda com a quantidade de vendas que foi feita, por exemplo, em algum negócio, alguma empresa, algum mercado, certo? E aí a pergunta que você pode se fazer é a seguinte: e se eu investir ao mesmo tempo nas 3 mídias, né? Como é que eu faço para usar essas 3 regressões para ter uma previsão única no final? Então veja que essa é uma pergunta que não é trivial de responder. Uma outra coisa que é problemático, assim, se você abordar esse problema dessa forma, é que ao você ter regressões lineares individuais para cada variável dessas, você não usa a informação das outras variáveis, né? Então veja que essas outras informações aqui, elas podem ser complementares e podem ajudar você a prever melhor, né, aquela tarefa que você quer prever, certo? Então assim, um certo fenômeno, né, ele pode ser explicado por diversos fatores, né, e ao combinar esses diversos fatores, você no final tem uma melhor explicação para esse fenômeno, certo? E a regressão linear multivariada permite essencialmente que a gente adicione diversos fatores no nosso modelo, certo? Bom, então os dados nesse caso eles podem ser representados por uma tabela como essa, onde cada coluna vai representar um atributo ou uma entrada e a última coluna, que no caso, como sempre, representa a variável alvo. Tá? Bom, antes de falar do modelo em si, eu queria apresentar a notação que a gente vai estar usando daqui para frente, certo? A nossa saída variável y é um escalar, né, um número. A nossa entrada agora é um vetor, então essas letras em minúsculo em negrito, né, significam vetores, onde os componentes desse vetor são as nossas entradas. Então, esse aqui é um vetor numérico, um vetor de números reais, né, com P dimensões. E P minúsculo, nesse caso, representa a quantidade de entradas que a gente tem. Tá? X sobrescrito, I, representa a iésima observação. Então, basicamente, uma linha nessa tabela aqui sem a última coluna, porque a última coluna é a nossa variável alvo. Né? Então, por exemplo, I é igual a 1, X sobrescrito 1, nesse caso, essa linha com essas três colunas aqui, certo? Então, X sobrescrito 2 é a nossa segunda entrada, ou seja, essa linha com essas 3 colunas, certo? X sobrescrito I subscrito J é a jésima entrada da iésima observação. Então, isso aqui é basicamente uma célula daquela tabela aqui. Então, se eu tenho I é igual a 1, então eu tenho, por exemplo, a primeira linha, e J igual a 1, então eu tenho essa célula aqui. Então, a primeira entrada da primeira instância, da primeira observação. Se eu tenho, por exemplo, I igual a 1 e J igual a 2, eu tenho a segunda entrada e assim por diante. Eu acho que vocês capturaram a ideia, né? E claro que nesse caso aqui, né, esse valor aqui é um escalar. A gente também tem esse HJ aqui, que significa o jésimo atributo. Então, eu vou ter essas funções que vão extrair atributos a partir de uma certa observação I, né? Então, nesse caso aqui eu também tenho um escalar, né? Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre essas funções. N maiúsculo significa a quantidade de observações que a gente tem, ou seja, a quantidade de linhas que a gente tem numa tabela como essa.
P minúsculo significa a quantidade de entradas que a gente tem e P maiúsculo a quantidade de atributos. Lembrando que a gente pode ter sempre mais atributos do que o número de entradas. A gente pode derivar, né, mais dados a partir das entradas originais, certo? Bom, aqui a gente tem a versão mais simples da regressão multivariada com múltiplas entradas, né? Então, mais uma vez, esse x0 aqui é uma variável dummy, é uma constante, é o 1, certo? x1 é a nossa primeira entrada, por exemplo, investimento em TV, x2 é a segunda entrada, por exemplo, investimento em rádio, e assim por diante, certo? E aí, uma coisa que você pode perguntar é, professor, na regressão linear simples, né, a geometria do modelo é uma reta, porque a equação da regressão linear simples é essencialmente uma reta. E aqui, qual é a geometria do modelo? Aqui é um hiperplano, certo? Se a gente tem, por exemplo, dois atributos, a gente tem exatamente um plano, como esse. E a lógica é a mesma. Enquanto que na regressão linear simples a gente quer achar uma reta que tenha um bom ajuste aos dados, aqui a gente quer achar um hiperplano, nesse exemplo aqui um plano, né, que também tem um bom ajuste aos dados. Um bom ajuste nesse caso significa basicamente um modelo, né, que tem o menor RSS possível considerando os dados de treino. Então a lógica é exatamente a mesma. E a gente pode generalizar esse modelo facilmente para uma curva multidimensional em vez de um plano, basicamente usando aquelas funções base que nós usamos no caso da regressão multivariada para uma entrada. Só que agora essas funções base elas são aplicadas, né, ao nosso vetor, a todo o nosso vetor contendo as entradas. Tá? Então eu tenho H0 que é uma constante, o H1 pode, por exemplo, retornar simplesmente x1, né, ou seja, a primeira entrada, H2 pode retornar algo como log de x1 vezes x2, então a gente pode aplicar qualquer tipo de função em cima das nossas entradas, lembrando que as nossas entradas agora elas estão codificadas nesse vetor x aqui, certo? Uma outra pergunta importante é sobre como interpretar esse modelo da regressão linear multivariada. Na regressão linear simples, nós interpretamos W1 da seguinte forma: W1 é a mudança esperada em Y, ou seja, na previsão, para a mudança de uma unidade em X. Só que aqui na regressão linear multivariada nós temos vários coeficientes angulares, então a pergunta é como interpretar cada um deles. A ideia é a seguinte: vamos imaginar que nós temos um modelo como esse, duas entradas, né, TV e rádio respectivamente, né, e vendas aqui é a variável alvo. Né? E a gente quer, por exemplo, bom, nosso modelo, só para ficar bem claro, é algo assim, W1 vezes TV mais W2 vezes rádio. Né? E a gente quer interpretar o W2. O que o W2 significa exatamente nesse modelo? O que a gente faz aqui basicamente é o seguinte: a gente fixa TV, né, para um certo valor. Então é como se você passasse, por exemplo, um plano aqui cortando, né, o plano da regressão. Você faz um corte aqui. Quando você faz esse corte, você, ou seja, você fixa o TV e você tem você faz um corte aqui nesse valor fixado. O que você vai ter então é uma linha, né, considerando agora só rádio e vendas para aquele valor fixo de TV. E aí nesse caso que você faz aqui para interpretar o W2 agora é a mesma coisa que a gente fez para a regressão linear simples, porque essencialmente agora a gente tem uma regressão linear simples, né? A gente fixou o valor de TV, né? E agora a gente tem uma regressão linear simples. Então W2 é a mudança esperada em Y para a mudança de uma unidade, nesse caso em rádio, considerando TV fixo, certo? Agora a gente pode generalizar essa ideia para um modelo arbitrário qualquer. Então, se eu quero interpretar, por exemplo, qualquer um desses coeficientes angulares, aí, né, não o W0, mas os outros, o que a gente faz é o seguinte: a gente fixa todas as outras variáveis, né, e aí esse W que a gente quer interpretar, ele vai representar a mudança esperada em Y para a mudança de uma unidade no X que multiplica esse W. Certo? Em outras palavras, fixando todas as variáveis menos uma, a interpretação é exatamente a mesma da regressão linear simples. Bom, agora eu queria começar a expressar o nosso modelo usando vetores e matrizes. Né? Então, além disso trazer uma notação mais compacta, isso vai nos dar ferramentas da álgebra linear para que nós possamos derivar o método dos mínimos quadrados ordinários para a regressão linear multivariada. Certo? Bom, aqui a gente tem o nosso modelo na forma mais simples, usando somente as entradas, certo? Não as funções básicas para facilitar a discussão. A gente sabe que a gente pode expressar esse modelo aqui por meio de um somatório, né? Como esse aqui. Então, a gente vai de 0 até P. Aqui eu tenho WI
vezes xi mais o epsilon. E a gente pode expressar esse somatório aqui por meio de um produto escalar entre o vetor que representa uma entrada, desculpa, o vetor que representa uma observação e o vetor que representa os nossos parâmetros, né? Então, nesse caso aqui eu tenho y, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, esse vetor que representa uma observação, então isso aqui vai ser o transposto desse vetor, já que vetores por convenção, eles são representados na forma de colunas, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, x1, x2, desculpa, aqui é x0, né? x0, x1, x2, x3, x4 e x5. Lembrando que esse x1 aqui, esse x0, na verdade, é sempre igual a 1, uma constante, né? Que é sempre 1. Aqui a gente tem w0, w1, w2, né? 3, 4 e 5, certo? E aqui a gente tem o nosso epsilon, tá? E aí, se você lembrar do produto escalar, né, você vai ter o seguinte, você vai ter x0 vezes o w0, né, que é o w0, já que o x0 é sempre 1, mais x1 vezes w1, exatamente essa fórmula aqui, ó, tá? Mais x2 vezes w2, mais x3 vezes w3, mais x4 vezes w4, mais x5 vezes w5, tá? Então, de forma geral, a gente pode expressar isso da seguinte forma: y vai ser igual a x, isso aqui é um vetor, tá? Transposto vezes o nosso w. Esse w agora é também um vetor mais esse epsilon, que nesse caso aqui é um escalar, tá? Então isso aqui é o nosso modelo para uma observação, e veja que como eu falei antes, o modelo agora fica bem mais compacto, né? Quando a gente expressa ele por meio de um produto escalar como esse aqui, tá? A gente pode repetir essa lógica, na verdade, para toda a nossa base de dados, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, nesse vetor aqui, todos os nossos y's, tá? Então, isso aqui é um vetor agora. E aqui a gente tem, vou chamar isso aqui de matriz X, cada linha dessa matriz é uma observação. Então, aqui eu tenho a primeira instância, a segunda instância, etc, né? E aí, isso aqui são as entradas para cada uma dessas instâncias. Aqui a gente tem o nosso vetor de coeficientes, de parâmetros W, e aqui eu tenho um vetor também com os epsilons para cada uma dessas observações, tá? Então, nesse caso aqui, ó, todas as minhas observações, agora, todos os meus y são definidos, né, pela multiplicação de x com o w, mais esse vetor de epsilons aqui, tá? Então, veja bem, aqui essa matriz X, ela é uma matriz de números reais, né, obviamente, que ela tem as seguintes dimensões. Nesse caso aqui, ela tem 8 linhas por 6 colunas. O meu W, por sua vez, também é um vetor de números reais, que nesse caso aqui tem 6 linhas por uma coluna. E o epsilon aqui também, né, um vetor de números reais, que tem 8 linhas por uma coluna. Então aqui, se eu multiplicar, né, o x com o w, relembrando das regras de multiplicação de matrizes, como resultado eu vou ter um vetor que tem 8 linhas por uma coluna, ou seja, eu tenho todas as previsões que o modelo me deu para cada uma dessas observações aqui, certo? E aí, depois a gente multiplica, né, esse resultado aqui, que tem 8 por 1, desculpa, a gente soma o resultado do x com w, que é um vetor 8 por 1, com o epsilon, que é 8 por 1 também, para no final a gente ter os y's, tá? Então essa é a ideia. Bom, agora finalmente, eu queria expressar o RSS agora também usando vetores de matriz. Lembrando que o RSS é a soma dos resíduos ao quadrado, onde cada resíduo é basicamente a diferença entre o valor real e o valor previsto, e o valor previsto é dado pelo nosso modelo de regressão linear multivariada, certo? E a gente pode expressar isso aqui nessa forma aqui agora, né? Então, vamos entender então. Então, esse y aqui é o vetor com os valores reais de y, ou seja, esse vetor aqui, tá? X vezes a matriz X vezes o nosso W estimado vão ser as nossas previsões, certo? Ou seja, quando você multiplica esse X por esse W, e nesse caso aqui, esse W aqui seria, por exemplo,
o W estimado, você tem todas as previsões, né? Então aí você pode comparar, você pode, nesse caso, subtrai, né? Você vai subtrair então o valor real pelo valor previsto. E aí você vai ter no final, como resultado aqui, você vai ter os resíduos, né? Você vai ter todos os resíduos. E aí depois você faz os transpostos. Então, sei lá, digamos que você tenha somente 3 valores, só para simplificar a discussão. Então, eu vou ter um vetor linha agora, porque eu fiz o transposto desse vetor de resíduos, e depois eu calculo os resíduos de novo, né? Só que agora eu não faço transposto, então vou ter agora um vetor realmente coluna. E aí eu multiplico os dois. Então, multiplicar essas duas coisas aqui tem o mesmo efeito, na verdade, de elevar ao quadrado, né? Porque aqui eu tenho esse resíduo vezes ele mesmo, mais esse resíduo vezes ele mesmo, mais esse resíduo vezes ele mesmo, né? Então, esse produto escalar entre o resíduo e ele mesmo tem o mesmo efeito de você somar, né, todos os resíduos e elevar ao quadrado, certo? Pessoal, então é isso. Aqui a gente basicamente armou o terreno para que a gente possa agora derivar o método dos mínimos quadrados. Então a gente vai fazer... então, na verdade, é muito similar ao que a gente fez na regressão linear simples. A gente tem dois métodos, a gente tem as equações normais e a gente tem o método dos gradientes descendentes, tá? Para derivar as equações normais, é um pouco mais complicado, porque agora a gente já vai operar com matrizes e vetores, tá? Nada de outro mundo, porque são operações simples, operações que nós já conhecemos aí dos nossos cursos de álgebra linear e álgebra vetorial, por exemplo, certo? Então, na próxima aula a gente vai focar em derivar esses dois métodos aí. Então, até lá!